Capítulo 9 dos depósitos e levantamentos judiciais. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 1104. Todo depósito judicial, excetuando-se o destinado a despesas de condução de oficial de justiça, que conta com disciplina própria, será feito com rendimentos de juros e correção monetária, junto ao portal de custas, recolhimentos e depósitos em nome dos interessados e à disposição do juízo. É vedado aos escrivães judiciais manter dinheiro em cartório, em contas particulares ou em nome do próprio ofício de justiça. Parágrafo único. Se houver comprovada impossibilidade de recolhimento através do portal de custas, recolhimentos e depósito, de fiança criminal ou de prestação alimentícia hábeis a liberar o devedor da prisão, o escrivão receberá do depositante o valor em espécie, dando-lhe recibo para o dia útil imediato fazer o depósito judicial, de tudo lavrando certidão e cientificando o juiz do feito. Artigo 1105. Os depósitos judiciais efetuar-se-ão por meio de guia própria GDJ, Guia de Depósito Judicial, via boleto de cobrança, a ser gerada no portal de custas, recolhimentos e depósitos, disponível no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, salvo em se tratando de execuções fiscais ou ações referentes a tributos e contribuições federais, inclusive acessórios de interesse da União ou de suas autarquias, caso em que deverão ser realizados na Caixa Econômica Federal, conforme dispuser a legislação pertinente. Parágrafo 1º. A validação dar-se-á por meio do número de processo, salvo para depósito referente à fiança criminal sem processo, sendo necessário indicar ainda os seguintes dados para cada tipo de depósito. Inciso 1. Depósito judicial. Fiança criminal com processo e ação rescisória, valor do depósito, CPF, CNPJ e nome do depositante, quem ele representa, autor recorrente, réu, recorrido, terceiros, outros, e observações. Inciso 2. Pena de prestação pecuniária, comarca, fora, ofício, cartório, vara, valor do depósito, CPF e nome do depositante e observações. Inciso 3. Fiança criminal sem processo, comarca, fórum, ofício, cartório, vara, UF da delegacia, município da delegacia, número da ocorrência, CPF, nome do réu, valor do depósito, CPF, CNPJ e nome do depositante e observações. Inciso 4. O número da parcela depositada. Inciso 5. O valor do depósito judicial, sempre expresso em moeda nacional, sendo vedada a conversão do montante nominativo daquele que, em correspondente número de UPC, UFESP ou equivalentes, admitindo-se, quando houver necessidade ou conveniência, que tais elementos sejam consignados entre parênteses, em seguida ao valor, no campo observações. Inciso 6. Se o depositante é o autor, o réu ou terceiro. Inciso 7. O nome do autor, se é pessoa física ou jurídica, seu CPF ou CNPJ, o nome de seu advogado. Inciso 8. O nome do réu, se é pessoa física ou jurídica, seu CPF ou CNPJ, ser conhecido e nome de seu advogado, ser conhecido. Inciso 9. Observações relevantes. Parágrafo 2º. Preenchidos os dados, o sistema fornecerá a guia de depósito judicial via boleto de cobrança, no qual constará o número da identificação do depósito, o valor a ser depositado, o nome do depositante e os dados do processo. Parágrafo 3º. Interessado efetuará seu recolhimento em qualquer estabelecimento da rede bancária, no caixa ou em terminal de autoatendimento ou ainda por meio de Internet Banking. Parágrafo 4º. A transferência do valor recolhido ocorrerá de imediato caso o depósito se der em dinheiro.
Se realizado por meio de cheque, aguarda-se a compensação para então operar-se a transferência. Parágrafo 5º. Faculta-se a realização de depósitos judiciais no Banco do Brasil por meio de outras instituições financeiras, mediante utilização da transação denominada transferência eletrônica disponível. Modalidade judicial, TED judicial, que possibilitará aos clientes efetuar a transferência de recursos para essa finalidade em tempo real. Para tanto, o interessado fornecerá à instituição na qual está mantido o numerário, o número de identificação do depósito constante no corpo do boleto. Parágrafo 6º. O comprovante de depósito disponibilizado no dia posterior ao pagamento no sítio eletrônico do Banco do Brasil, na internet, é obtido a partir do número de identificação do depósito. Será apresentado obrigatoriamente pelo depositante para a juntada aos autos. Artigo 1107. No caso o comprovante de depósito não seja apresentado pelo depositante para juntada aos autos, poderá o serventuário diligenciar junto ao portal de custas, recolhimentos e depósitos até que haja integração entre sistemas que possibilite a inserção dessa informação na forma automatizada nos autos cadastro do processo. Parágrafo único. Toda juntada de comprovante produzido por meio do portal de custas, recolhimentos e depósitos deverá ser realizada pelo serventuário, até que seja possível a integração mencionada na parte final do caput deste artigo. Artigo 1108. Nos casos em que o pagamento por força de alvará judicial deva ser feito por ocasião de escritura, aquele a quem incumbir ou seu representante o fará por meio de boleto bancário, guia de depósito judicial, ressalvado o pagamento direto ao interessado, desde que esteja previamente autorizado pelo juiz. Parágrafo único. Utilizada a guia de depósito judicial, o depositante exibirá uma via do boleto ou da guia, com a autenticação mecânica do recolhimento no momento da lavratura da escritura, na qual se fará expressa menção, sendo a seguir entregue ao alienante, retendo o depositante uma cópia. Caso o boleto ou a guia não apresente autenticação mecânica, o depositante exibirá comprovante de pagamento, fornecido pelo atendente de caixa, terminal de autoatendimento ou internet banking, entregando ao alienante e retendo uma cópia. Artigo 109. As custas poderão receber depósitos em continuação, quando houver identidade de destinação das importâncias recolhíveis. Artigo 1110. Salvo determinação judicial em contrário, se várias forem as pessoas físicas ou jurídicas condenadas a fazer depósitos, cada uma delas realizará o ato de maneira autônoma.